Bom dia, nós iremos abordar o tema aplicação dos compostos químicos na indústria e o meu grupo é composto por Guilherme Amorim, Matheus Nunes, Sabrina Santos, Thaís Lima, Vitória Bispo e Alexandre Guedes. O bronze é um metal que surge da junção do cobre com o estanho, bastante conhecido pela fabricação de joias e medalhas olímpicas, e além disso ele pode ter outros elementos, alumínio, silício e chumbo em sua composição, formando diversos tipos de ligas de cobre e dando início a diversas variações do bronze. Este metal começou a ser utilizado na antiguidade para a fabricação de armas e ferraduras, mas era muito caro. Desta forma, quem possuía uma espada de bronze, além de ter uma arma mais leve e resistente, tinha status. Porém, viu-se que ele não podia ser assim tão resistente para esse uso. O período de utilização do bronze nessa época foi tão grande que se passou até a se chamar Idade do Bronze. As propriedades do bronze ficam mais fáceis de se entender sendo comparadas com o aço, que é o metal mais conhecido popularmente. Lógico que ele perde para o aço em quase todas as propriedades, mas ele ganha do ferro. O cobre tem um ponto de fusão mais baixo, podendo ser mais pesado que o aço, mas mais leves se feitos com ligas de cobre com alumínio ou silício. Além disso, são menos duros e também menos resistentes do que o aço. Em contrapartida, é melhor condutor de energia e calor que o aço, e tendo um custo mais elevado também. As principais utilizações do cobre são na fabricação de joias, anéis, colares, brincos e medalhas, aplicações em sinos, rolamentos, tubos, válvulas, utensílios domésticos. E quando é utilizado na fabricação de peças de máquinas e tubos que precisam ser mais resistentes, é usado fósforo para ficar duro e chumbo para ficar mais fácil na hora de fazer a fundição. Ele é importante ainda na fabricação de engrenagens, pois ele possui uma fricção muito pequena quando entra em contato com os demais metais. Assim, é muito usado em diversas máquinas e indústrias. Para objetos em geral, o bronze possui uma característica de cor escura e sem brilho, pois possui uma patina que se forma sobre ele, protegendo o objeto da oxidação. Quando vendidos, eles ainda estão assim revestidos por uma camada de laca que protege a patina e o metal. Devido a isso, o objeto de bronze deve ser escovado suavemente, mas nunca polido, pois isso pode retirar essa proteção do metal. O metanol, carbinol ou álcool metílico é um dos principais compostos do grupo orgânico dos álcools, e ele possui ponto de fusão igual a 97 graus Celsius negativos e ponto de ebulição de 64 graus Celsius. Sua solubilidade em água é infinita, pois por possuir moléculas pequenas com o grupo oxigênio e hidrogênio, grupo característico dos álcoois, suas moléculas formam ligações de hidrogênio com a água. O metanol é também bastante tóxico e corrosivo. Ao ser ingerido, ele pode causar cegueira, mesmo em pequenas doses, e até a morte. Um exemplo que ilustra bem esse caso é o que ocorreu em Salvador em 1999, quando 40 pessoas morreram por ingerir aguardente de produção clandestina que estava contaminada com metanol. O metanol é usado como matéria-prima do formaldeído, usado na produção de formol, como solvente em processos de obtenção de produtos de origem animal e vegetal, como solvente de tintas e vernizes, em perfumaria, com o nome de essência colonial, na produção de biodiesel, no preparo de medicamentos e principalmente como combustível de motores à explosão, como aviões, jatos e carros de corrida. Inclusive, um fato interessante é que, por um tempo, quando a produção de etanol era pequena no Brasil, importou-se o metanol dos Estados Unidos para ser usado como aditivo da gasolina. Ele recebia um corante rosado para se diferenciar. O inconveniente do seu uso é que ele corrói o aço e, conforme dito, ele é muito tóxico. O metanol também é conhecido como álcool de madeira, pois por muito tempo a única forma de sua obtenção era por meio da destilação na madeira. Hoje, há dois processos mais utilizados de produção do metanol, que são por meio dos gases de água, pela reação do carvão de coque, que é um processo carboquímico, com a água, obtém-se o gás de água, que é o monóxido de carbono com o hidrogênio. Esses reagem em presença de um catalisador metálico, que pode ser cobre, o cromo ou o zinco. E também pode ser por meio da oxidação do gás metano. Meu nome é Thaís e eu irei falar sobre o etanol.
O etanol, também conhecido como álcool etílico, pode ser obtido por hidratação do etileno em meio ácido. A fórmula seria H2C mais CH2 mais H2O, que vira H3C mais CH2 mais OH. Porém, o principal método de sua obtenção é por meio da fermentação de açúcares e cereais. As principais matérias-primas para sua produção são cana-de-açúcar, milho e beterraba. Depois da fermentação, o álcool é destilado, obtendo seu álcool comum a 96 graus. 96% de etanol e 4% de água. Utilizações principais do etanol: antisséptico e desinfetante em bebidas alcoólicas, solvente de tintas, vernizes, perfumes, etc., como combustível e aditivo da gasolina, se tornando um antidetonante. O ar atmosférico é constituído por uma mistura de diversos gases, como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e gases nobres, sendo o oxigênio e nitrogênio os mais abundantes. Além dos gases citados, o ar atmosférico também apresenta vapor d'água, cuja quantidade depende de alguns fatores como clima, temperatura e local, que se apresenta na forma de neblina, nuvens e chuva. No ar também encontramos em suspensão poluentes, poeiras, cinzas, micro-organismos e pólen. O oxigênio, que é o O2, presente no ar atmosférico, é de extrema importância para a manutenção da vida no planeta, pois ele é o gás utilizado na respiração de todos os seres vivos e também é necessário para que ocorra a combustão. Calcula-se que o ar atmosférico seja composto por aproximadamente 21% de oxigênio. O nitrogênio compõe aproximadamente 78% do ar atmosférico e é de extrema importância para todos os seres vivos, pois participa da formação de diversas moléculas orgânicas necessárias para o seu metabolismo. De todos os organismos vivos, apenas alguns micro-organismos são capazes de captar o nitrogênio disponível na atmosfera e degradá-lo de forma que os seres vivos possam aproveitá-lo. O gás carbônico, CO2, é encontrado em proporções muito pequenas na atmosfera, contribuindo com apenas 0,03% da composição do ar. É um gás de extrema importância para a realização da fotossíntese pelos vegetais e é liberado para a atmosfera através da combustão e também pela respiração dos animais. Podemos citar o argônio, o neônio, o radônio, o hélio, o criptônio e o xenônio, sendo que eles compõem cerca de 0,93% do ar atmosférico. Esses gases não produzem nenhum tipo de reação química com outras substâncias e por isso são considerados nobres. O vapor de água, que também participa da composição do ar, provém da evaporação das águas de rios, mares e lagos, respiração dos seres vivos, transpiração das plantas, evaporação da água do solo e evaporação da água de dejetos, como fezes e urinas. O ouro é um elemento conhecido desde a antiguidade em seu estado puro, é extremamente mole. Consequentemente, para sua utilização, são realizadas ligas metálicas com prata e cobre. Dentre as características principais, destacam-se boa condutividade elétrica, a resistência à corrosão, além de não reagir com a maioria dos produtos químicos, metal nobre. Devido às suas características, o ouro é um metal que pode ser aplicado em grandes quantidades de produtos utilizados para os mais diferentes fins. Atualmente são reconhecidas as seguintes aplicações: microscopia, empregado no revestimento de materiais biológicos, além de permitir a visualização através de microscópio eletrônico de varredura, MEV. Tecnologia, aplicado em satélites artificiais em janelas de grandes edifícios comerciais sob a forma de finas películas, pois este metal é responsável pela reflexão de mais de 98% da radiação infravermelha incidente. E próteses dentárias. Devido à resistência à corrosão e à maleabilidade do metal, este e alguns de seus derivados são utilizados na fabricação desse tipo de prótese. Indústria. Dentre as diferentes aplicações, destaca-se o uso do ouro como catalisador, acelerador de reações químicas. Medicina. As aplicações medicinais e terapêuticas são diversas e crescentes. Utiliza-se em cirurgias, uma vez que malhas de finíssimos fios de ouro são colocadas para reparar vasos. São desenvolvidas também pesquisas para utilizar o ouro nas áreas de nanotecnologia, na qual
O ouro, em sua forma coloidal, seria útil para o desenvolvimento de pesquisas biológicas e medicinais, e na medicina, com a realização de pesquisas para utilizar sais de ouro em tratamentos de autismo e anti-HIV. O novo composto está em fase experimental com expectativas de que seja um inibidor da transcriptase reversa do HIV.